nossa convidada de hoje é Maria Badé Souza e é uma convidada muito especial. Ela veio diretamente da Catalunha para poder contar as coisas aqui no Brasil. A Maria é jornalista, ela formou aqui na UniBH e ela fez a pós-graduação em Imagens e Cultura Midiática na UFMG. Aí ela foi para a Espanha e lá ela fez o doutorado em Comunicação Audiovisual pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos Olímpicos, da Universidade Autônoma de Barcelona, né? E ela tem vários trabalhos de especialização e conseguiu já muitas publicações, é escritora, a tese dela foi muito divulgada, foi muito elogiada, e nós vamos conversar sobre todos esses temas aqui, né? O que marca essa trajetória política da Maria Badé é exatamente o estudo de migrações e um estudo também voltado muito para a questão da mulher, né? Ela conta que, vou deixar para ela especificar mais, que ela foi uma privilegiada por ter uma excelente acolhida em Barcelona, né? Mas outras brasileiras não tiveram a mesma sorte. E aí nós vamos ver por quê. Maria, eu não posso ficar falando muito, porque você tem muito a falar. Então, eu queria, para fazer uma introdução e para o pessoal, né, de casa te conhecer melhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foram os primeiros dias na Espanha. Saíram daqui você, seu marido, né, que foi fazer especialização em medicina, e você já foi para fazer o doutorado, né? E também lá vocês aumentaram a família, né? Chegou a Laurinha e tal. Eu queria que você falasse, então, para nós, desses primeiros dias na Espanha. Como é que foi essa adaptação lá? Olha, a decisão de ir para fora, né, de fazer essa opção, de terminar a graduação aqui e ir para fora, foi uma decisão que eu tomei já durante a graduação, porque essa escolha de decidir ir para fora, de decidir fazer um doutorado fora, não é fácil. Mesmo sendo uma privilegiada, como você mesmo disse, de no princípio ter tido as facilidades por ser uma mão de obra qualificada do ponto de vista formativo, não é fácil também. Não é fácil porque o processo para você conseguir uma bolsa, o processo para você ter para você ter a sua especialidade, ser reconhecido como jornalista lá, é um processo longo. Então, a chegada foi muito mais fácil do que grande parte dos brasileiros que vão para lá em condições desfavoráveis, por serem migrantes que vão para trabalhar e que muitas vezes não vão para trabalhar na sua formação, o que tem de advogados, engenheiros, jornalistas, que vão para a Espanha para trabalhar e que estão trabalhando em bares, também não está no gibi. Então eu fui com todas as facilidades, porque eu já fui com o meu doutorado garantido, ainda que esperando o resultado de uma bolsa, mas ao mesmo tempo os primeiros dias foram difíceis, porque tem todo o processo de encontrar uma casa para morar, de se adaptar a uma cidade, de estar longe da família. Então teve um início, posso dizer que os 2 primeiros meses foram bem difíceis, mas a gente tirou de letra, que eu tive a sorte também que eu fui com meu companheiro, a gente casou, foi para lá, então eu tive a sorte que eu também tinha alguém ao meu lado, que muitas vezes também não acontece, que muita gente que vai sozinho. Então eu tive uma boa acolhida, a princípio sim, porque eu tive a sorte de já ter contatos prévios estabelecidos, que facilitaram um pouco esses primeiros dias, mas no início eu tive que trabalhar até minha bolsa sair, fui trabalhar numa loja. Então, para alguém que sai daqui, que já estava bem profissionalmente, a expectativa de chegar e trabalhar de balconista numa loja não é bem o que você espera, mas foi muito interessante pela questão do idioma. E durante esse processo todo, eu fui, durante meu doutorado, enriquecendo a minha trajetória. E a Laurinha, quando que ela chegou?
Vocês já estavam lá há quanto tempo? Não, a Laurinha chegou tem pouco tempo. A Laurinha é novinha, tem um ano. Eu fui em 2007 para fazer meu doutorado e a Laura veio agora, porque eu já tinha, claro, porque exatamente por conhecer todas as dificuldades que você tem, né? Como a vida de um imigrante é difícil, porque você não tem esse apoio, você não tem a vovó para poder deixar o filho quando você precisa sair para fazer alguma coisa. Então, você tem que estar muito bem estruturado, realmente, senão você passa um período bem complicado. Então, a Laurinha só veio a aparecer nas nossas vidas agora, tem um ano, depois que eu já terminei meu doutorado, que já estava com maior estabilidade profissional, que o meu marido também já tinha terminado a especialização dele e já tinha um emprego fixo lá. Bom, terminados os estudos aqui no Brasil, passado, já falamos aqui da UniBH, depois da UFMG, que você começou vamos dizer, uma especialização, né? E depois você foi para a Espanha, Barcelona, já pensando numa pós-graduação. Vamos começar a falar, vamos deixar um pouco o Brasil de lado, todo mundo sabe mais ou menos como é essa trajetória aqui, e já vamos falar da Espanha. Você chegando na Espanha, teve esse período que você esperou a bolsa, foi para a loja, e depois, que hora que a coisa começou a dar certo? Olha, eu cheguei que é muito importante, porque exatamente como eu também trabalho com fluxos migratórios, eu cheguei no momento que ainda podíamos falar que a gente estava num bom momento da imigração, um momento que a gente ainda tinha ofertas de trabalho, um momento onde o xenofobismo ainda era um pouco menor. Então, em 2007, quando eu cheguei, 2 meses depois que eu cheguei, eu já estava em grupos de pesquisa, com bolsas temporárias, que ainda não era a bolsa da minha tese. Então, nesse ponto foi muito fácil. Assim, eu não tive... Com 2 meses, eu já estava dentro do âmbito acadêmico, estava trabalhando dentro de um grupo de pesquisa reconhecido internacionalmente. E de 2007 até 2009, eu fiquei nesse grupo, trabalhando com tratamento informativo e fluxos migratórios, que me enriqueceu muito, porque eu tive a oportunidade de entender melhor como as migrações eram tratadas nos diferentes meios de comunicação, na televisão, nos jornais impressos e na rádio, em toda a Espanha. Então, nesse ponto. Então, isso também foi muito importante para a minha tese, porque como eu fiz o meu mestrado primeiro e depois o meu doutorado, os dois lá na Espanha, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aonde todo esse conhecimento que eu adquiri nesses grupos de pesquisa que eu fui participando, nas diferentes pesquisas, eu pude levar para a minha tese, porque ao analisar os meios de comunicação como um todo e ver como as imigrações eram tratadas nos meios de comunicação, eu me dei conta de como nós brasileiros éramos vistos nos meios de comunicação na Espanha. E, em acordo, né, com os grupos de pesquisa que eu estava trabalhando, eu utilizei dessas informações que a gente tinha para poder aportar isso na minha tese e fazer uma análise específica de como os brasileiros e as brasileiras eram tratados nos diferentes meios de comunicação do país. Uhum. Bom, e aí você diz que a sua bolsa demorou a sair. Qual foi o tempo que você ficou nesse limbo, né? Eu fiquei no limbo mais ou menos de abril e a minha bolsa saiu em setembro. Mas eu fiquei sem minha bolsa do doutorado, mas eu tive uma outra bolsa. Então, em julho eu já estava participando de um grupo de pesquisa. Então, isso não foi um dificultador, mas isso não acontece com a maioria. Eu depois, mais para frente, eu fui me envolver com a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha, e fui presidente dessa associação durante um ano e desde final de 2007, 2008, eu faço parte dessa associação. E o que eu vejo pelos estudos que depois eu fui fazer na associação, que é uma associação que nós temos mais ou menos 800 inscritos, porque Barcelona é um polo receptor muito importante de brasileiros que vão para lá, seja para poder fazer instâncias, para fazer um mestrado completo, para fazer instâncias de doutorados, né, de doutorados sanduíches, ou fazer doutorados completos lá. Então é um polo... Estou lembrando de alguma coisa aqui, que na PUC tem um curso que você pode fazer, tem um curso não, tem vários, que você pode fazer o pós-doutorado daqui, você faz com a orientação de lá.
tem que fazer... Isso é muito usual no meio acadêmico, tem muita gente que utiliza disso, que é muito importante, porque são perspectivas diferentes de pesquisa. Então, quando você tem sempre, isso eu recomendo para todo mundo, sempre que se tenha a possibilidade de ter uma coorientação de alguém que seja de outro país, de outra perspectiva acadêmica, isso vai enriquecer muito o trabalho doutoral. Eu, por exemplo, com a minha tese de doutorado, eu tive a minha orientadora lá da Espanha, da universidade, mas eu também tive uma orientadora que é daqui da Unicinos, que é, né, uma das universidades mais bem conceituadas de comunicação do Brasil, que é a única particular da CAPES que tem pontuação 5. Então, é uma universidade altamente qualificada e eu tive uma orientadora de lá. E são perspectivas acadêmicas completamente diferentes na área da comunicação. Lá na área da comunicação, eles são muito mais práticos, eles são muito mais de fazer pesquisas voltadas para analisar os resultados práticos. E aqui no Brasil, a gente é muito rico na parte teórica. Então, a minha co-orientadora aqui do Brasil me aportou muito nesse caso, porque ela fez eu deixar na minha tese também uma marca muito forte de Brasil, uma marca muito forte de teoria, e isso facilita muitíssimo para quem faz um doutorado pleno fora, para depois você conseguir convalidar, que o seu título seja reconhecido aqui. Porque existem diferenças de formato de doutorado, apesar de que agora na Europa eles fizeram um formato Bolonha. O formato Bolonha, ele é uma padronização dos doutorados na Europa. Então, isso é uma forma de poder facilitar que depois as teses de doutorados feitas em qualquer lugar da Europa sejam reconhecidas fora. E eu já fiz meu doutorado dentro do Bolonha e isso facilita muito para esse reconhecimento do trabalho depois aqui. Então, em resumo, é isso, Zaya. É muito importante realmente ter essa perspectiva. Isso existe aqui no Brasil muitas universidades que têm convênios com universidades lá. A PUC tem convênio, por exemplo, que eu conheço na área das migrações, tem convênio com a Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa. Temos parcerias, eu mesma participo de parcerias com a Universidade com Unicinos, como eu já falei, temos parceria com a PUC do Rio de Janeiro. Então, com o UFRJ também existem parcerias, então existem parcerias com as diferentes. E agora, nós estamos começando a tentar ver se a gente faz uma parceria com o UniBH e com a UFMG aqui, para poder também ver se a gente consegue trazer uma parceria da Universidade Autônoma de Barcelona com as universidades daqui, de Minas Gerais também. Muito bom. Nós estamos com um pouquinho de tempo desse primeiro bloco, e eu queria te dar um minuto para você falar um pouquinho sobre a Universidade Autônoma de Barcelona. É uma das universidades mais bem conceituadas, está entre as 3 melhores universidades da Espanha. É uma universidade muito boa que tem áreas de reconhecimento internacional incríveis na área de políticas internacionais, nessa área de migração, que é a área que eu me especializei, na área de políticas econômicas também. Então, assim, aqueles brasileiros que tenham interesse em estudar no exterior, é uma universidade que eu recomendo, é uma universidade de excelência. Na página da universidade tem N informações sobre os cursos, mas eu acho também que é muito importante para quem decide estudar fora, para não passar o que eu passei também, tentar conhecer bem o professor que vai escolher para orientar, porque isso é uma coisa muito importante, alguém que vai te acompanhar durante muito tempo, e escolher um orientador à distância muitas vezes é um desafio tremendo para quem decide estudar fora. Deve ser mesmo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos imediatamente para continuar, né, a discussão sobre todos esses textos. Em um minuto nós estamos de volta. Sabor e arte em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte.
Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Hoje nós estamos conversando com a Maria Badé Souza, né, uma brasileira que foi parar na Catalunha e tem um desenvolvimento intelectual muito grande. E uma coisa que ela colocou no primeiro bloco, de ser uma perspectiva muito prática, enquanto aqui no Brasil os estudos de pós-graduação têm um cunho mais teórico. Bom, a Maria Badé, ela é jornalista e a tese que ela, aliás, os trabalhos dela até hoje têm se focado na questão da migração. E a tese dela não foi diferente, foi uma tese muito bem avaliada e eu queria que ela agora falasse para nós sobre essa tese, porque eu tenho certeza que envolve muitos aspectos que são interessantes para nós. Bom, a minha tese, na verdade, porque o formato do doutorado lá fora é um pouquinho diferente. Então, primeiro eu fiz o meu mestrado e o mestrado você já faz ele como um passo para o doutorado. Então, o meu mestrado eu me dediquei a falar do tratamento informativo dos coletivos brasileiros nos meios de comunicação. Então, eu analisei mais de 140 notícias sobre o tratamento informativo dos brasileiros, principalmente nas televisões de lá. Lá eu analisei, né, são 5 televisões estatais e 6 televisões autonômicas. Autonômicas são as regiões, Catalunha, Galícia, de cada província. E os resultados dessa primeira parte do trabalho, que foi o meu mestrado, foram muito interessantes porque com essa análise, uma coisa que eu identifiquei foi que existia um tratamento informativo desde a perspectiva de gênero, né? Perspectiva de gênero, entendendo homens e mulheres e como se trata os diferentes tratamentos informativos que se dá tanto aos coletivos masculinos como femininos. E o que ficou, uma das conclusões dessa primeira parte do meu trabalho, foi exatamente que o tratamento informativo dos brasileiros e brasileiras lá existia uma sobre-representação da mulher brasileira. A mulher brasileira é destaque nos meios de comunicação quando falamos de imigrantes fora. Ou seja, a principal temática que saiu nesse período que eu analisei, que foi durante um ano, em diferentes, e análise diária de todos os dias que foram analisados os informativos, os telejornais, notícias que saíam sobre o Brasil, as temáticas que mais saíram foram prostituição e violência de gênero. Notícias de mulheres brasileiras envolvidas com prostituição e violência de gênero. Ao fazer uma análise que a gente chama, né, de análise de conteúdo dessas notícias, a gente chama análise crítica do discurso, que é uma linha da comunicação que faz uma análise crítica do que é daquelas informações que saem, analisando quais são os termos que foram utilizados, quais foram as imagens que apareceram quando se fazia referência a determinados conteúdos. Por exemplo, se sair uma imagem de uma bunda de uma mulher com uma bandeirinha, que essa é uma imagem que saía com frequência nos meios de comunicação, uma calcinha do Brasil, e uma mulher, e nessa hora se falava prostituição, isso é uma maneira de você fazer uma associação da prostituição com o Brasil, né? Porque ainda que naquele momento específico não se fale Brasil, você falar prostituição e pôr uma calcinha com a bandeirinha do Brasil e uma bunda no imaginário, isso contribui para a construção no imaginário social das pessoas de uma associação da imagem do Brasil com a prostituição. E a violência de gênero também, uma temática recorrentemente tratada, associada ao Brasil, pelo número de mulheres brasileiras vítimas naquele ano especificamente, vítimas de violência de gênero
né, em diferentes estados do governo espanhol. Então, isso foi muito interessante, porque esse primeiro momento eu me dediquei a fazer, foi um estudo baseado na análise de conteúdo midiático. E depois, para a tese de doutorado, que foi já um segundo passo, um avanço, eu analisei diferentes matérias, essas e mais outras que eu fui coletando ao longo dos 4 anos do meu doutorado. Eu analisei como essas matérias eram entendidas e interpretadas por estudantes em escolas da Catalunha. Eu trabalhei com 121 alunos da Catalunha. Foi um trabalho de 1 ano e meio indo nas escolas, fazendo grupos de trabalho com esses alunos, aplicando questionários, para tentar entender, porque você entender como que um conteúdo informativo influencia no que depois você vai entender sobre aquele determinado tema e no discurso que você depois vai se apropriar e vai repassar na hora, né, das suas conversas, é um trabalho muito difícil. O trabalho de estudo de recepção midiática, que é o que eu foquei no meu doutorado, é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que exige você tentar entender muito como que vai se construindo aquilo. E os resultados desse trabalho foram muito interessantes, porque eu pude concluir que o apropriação, estou pensando em castelhano, a apropriação desses conteúdos pelos alunos é das mais diferentes ordens. Ou seja, ainda que os meios de comunicação, de maneira majoritária, apresentem um discurso voltado para uma redução temática da imigração brasileira e do Brasil como país, associada ao carnaval, ao futebol, existem alunos que conseguem sair dessa tendência de reducionismo dos meios de comunicação e apresentar discursos e visões do Brasil que se afastam um pouco. Claro, prevalece, isso é um dos resultados, prevalece a tendência dos alunos a ter o Brasil como o país do samba, carnaval e do futebol. Mas sim, quando oferecemos, porque eu fiz esse trabalho com os alunos, quando oferecemos a eles a oportunidade de trabalhar, de ver materiais midiáticos diferentes sobre o Brasil, eles se interessam, eles acham interessantes. Então, muitas vezes, o que nós temos, essa tendência a ter um reducionismo, a uma visão um pouco míope, isso eu digo, que aqui no Brasil passa a mesma coisa, hein? Não é que lá eles fazem um tratamento terrível, não. Aqui, se a gente pergunta para um brasileiro o que ele sabe de Espanha, o que você sabe sobre a Espanha, vai sair touro, flamenco e paella. Infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem entender a complexidade cultural, social que é a Espanha. Então, assim, nós, jornalistas, somos muito responsáveis, sim, por essa construção e esse reforço, que isso vem ao longo. Existem vários estudos na área das migrações, porque não é só na Espanha que existe esse reducionismo, existem estudos já realizados pelos diferentes lugares do mundo que constatam essa tendência de uma imagem reduzida do Brasil. Isso é uma construção histórica, mas os meios de comunicação são responsáveis pela manutenção e pela proliferação de um discurso de Brasil, de uma imagem de Brasil muito reduzida. Então, a partir de todo esse resultado, desse trabalho que eu fiz, o que eu venho me dedicando muito é a tentar contribuir para que os jornalistas façam um tratamento informativo mais responsável, que contribua para que a sociedade como um todo tenha uma visão mais múltipla do que é o nosso Brasil, que é um Brasil multifacetado. Isso. E desse trabalho que você fez, que foi do mestrado, né? Passando para a sua tese, tem alguma coisa a acrescentar? O formato dela pega quais temas, quais... A tese, o mestrado eu analisei os conteúdos, e no doutorado eu me dediquei a analisar como os conteúdos são entendidos. Ou seja, como todo aquele material que eu tinha ali, como que aquilo dali foi entendido, que se chama construção do imaginário social, né? Que é uma linha... O meu estudo ele é interessante porque é isso, embora ele seja um estudo da comunicação, eu trabalhei com muitos conceitos da pedagogia, da sociologia, da antropologia, porque como é um estudo que você tenta entender um pouco de construção social, de construção de imaginário social, você acaba passando por outros conceitos que não são propriamente da comunicação, mas que são
utilizados por comunicadores na hora de apresentar os resultados e de fazer análise dos seus estudos. Então, assim, é muito interessante porque agora o impacto que está tendo e as publicações e os seminários que eu venho participando para apresentar os resultados da tese, o que é mais interessante é que no doutorado eu consegui fazer uma análise de um estudo de recepção midiática muito profundo, que em geral é um estudo qualitativo, de maneira nenhuma eu posso dizer que é um quantitativo, porque eu analisei um grupo específico um universo específico de alunos, mas são resultados qualitativos que, pela forma que foram feitos, ajudam muito a indicar os caminhos que a gente poderia triar para poder tentar fazer um estudo quantitativo mais para frente sobre como que é essa construção do imaginário do Brasil aí pelo mundo afora. Uhum. E mais alguma consideração da sua tese? Olha, a tese tem várias coisas. A tese está disponível online, que eu posso deixar para quem quiser acessar a minha tese, ela está disponível. Dá licença um pouquinho que eu quero aqui. Essa é a tese por escrito, mas ela está disponível online, porque eu acredito que o conhecimento está aí para ser difundido. Vai ser publicado em formato livro, claro, porque o formato tese é um formato um pouco cansativo. Uhum. Se não é alguém que está muito interessado no assunto, não vai ler uma tese doutoral. Lógico. Então agora nós vamos publicar pela Universidade Alberta da Catalunha, está em vias de negociação ainda, a tese em formato livro para quem tiver interesse. Mas se alguém quiser ter conhecimento, entender mais sobre o tema, ou quem está mesmo estudando diretamente sobre esse assunto, ela está disponível online e eu deixo aqui o link para quem quiser acessar a tese na íntegra. E o que é mais interessante que eu acho é o que a tese vem produzindo depois, porque a tese tem servido de base para o governo brasileiro também pensar políticas, né? Pelas coisas que eu venho trabalhando, tenho a sorte de conseguir fazer com que eu acho que um trabalho acadêmico, mais do que ficar lá na prateleira para ser simplesmente material de consulta, ele tem que ter uma aplicabilidade social. Você tem um contato aqui com o governo brasileiro através de alguma ministério? Sim. Não, eu desenvolvo trabalhos lá junto com o Ministério de Relações Exteriores. Então, a gente tem conseguido, através de diferentes órgãos, como a Organização Internacional das Migrações, a gente tem conseguido fazer chegar um pouco isso, de fazer, porque existe assim, todo mundo fala, porque a imagem do Brasil está muito associada a samba, futebol e carnaval, mas faltam materiais qualificados que comprovem isso, que digam de uma maneira testada, estudada isso. E a tese é isso, a minha tese é isso. Ela é uma maneira comprovada por A mais B de dizer, olha, realmente existe. O que podemos fazer agora para poder mudar essa imagem, para poder trabalhar essa imagem? Que é o que eu venho me dedicando, é o que eu, de alguma maneira, pelos resultados, dizer, olha, de maneira, tá aqui, realmente temos uma imagem reduzida e o que podemos fazer para trabalhar essa imagem? Então, a gente vem se dedicando. Um dos materiais, por exemplo, que através dos grupos que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu desenvolver, foi uma coleção de guias, que é uma guia, são guias para, deixa eu até ler, coleção de guias de diversidade cultural para comunicadores. Então, exatamente pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo com vários pesquisadores, em especial com a professora Denise Kogo, que foi minha co-orientadora daqui do Brasil na tese de doutorado, a gente resolveu montar essa coleção, que é uma coleção onde a gente está fazendo guias que são manuais com orientações, com sugestões, com conselhos para os jornalistas fazerem o melhor tratamento informativo de diferentes temas. No caso específico desse nosso primeiro guia foi sobre migrações aqui no Brasil. Então, como você pode fazer o melhor tratamento das migrações dos coletivos espanhóis, portugueses, haitianos. Nós tivemos muito problema com a chegada dos haitianos. Agora, com a questão aí dos mais médicos, um tratamento muito reduzido da questão da chegada de médicos estrangeiros no Brasil. Então, são conselhos, dicas de quais são as fontes que você pode buscar. Esse material também está disponível online, na página, no site guia Diversidade Cultural das Migrações.com.
E quem tiver interesse pode baixar os guias. A gente tem dado oficinas, foi dada uma oficina agora na USP para 60 jornalistas e pesquisadores sobre o tema, para poder trabalhar um pouco, para a gente poder avançar e fazer de matérias jornalísticas mais responsáveis das migrações aqui no Brasil e pelo mundo afora. Maria, infelizmente o nosso tempo está assim no finzinho, acabando. Eu ainda tenho perguntas para fazer para você, mas nós vamos fazer uma segunda gravação e então na segunda gravação nós vamos conversar mais. Por enquanto eu quero te agradecer muito de você ter aceitado o nosso convite para falar sobre temas, né, tão complexos e que vão servir certamente de busca das pessoas que precisam desse tipo de material para se desenvolverem nas áreas do jornalismo, da comunicação de um modo geral, né? Então, eu quero te agradecer muito e agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Até a semana que vem, se Deus quiser.